Você já ouviu falar em incompatibilidade de gênios opostos, que costuma ser o diagnóstico, não só para casais, eu abro um parênteses aqui, para todo tipo de relacionamentos. Isso acontece no meio da liderança, em todas as instituições, onde tem gente, onde tem pessoas, onde tem grupos, existe incompatibilidade de gênios, que costuma ser o diagnóstico para pessoas que se relacionam ou casais com personalidades opostas, gêneros opostos, personalidades totalmente diferentes, astral, emocional, maneira de pensar, maneira de agir, temperamentos, um mais energético, outro mais calmo, um mais ativo de ter ação, outro mais passivo de ser mais lento. E isso nunca deveria ser o fim de um relacionamento. Nunca poderia ser motivo para birras, desavenças e discussões. Não só entre casais, mas entre pessoas que se relacionam no mesmo ambiente, no mesmo ideal, muitas vezes, numa mesma igreja, na mesma religião, no mesmo trabalho. Desde que haja respeito e comunicação, essas diferenças não determinam o fim de uma amizade, de uma relação, de um casamento, de um relacionamento. Mas o sucesso depende de complementariedade. O cumprimento. Aquilo que o meu cônjuge, que muitas vezes tem alguns hábitos, alguns comportamentos e vice-versa, que muitas vezes não gostamos, tem que ser discutido, tem que ser dialogado, tem que ser trabalhado, tem que ser feita uma parceria, porque as duas colunas, ainda que seja igual, elas estão para ser diferente, cada um no seu habitat, com a sua própria luz, com a sua própria estrela, com o seu próprio brilho, com a sua personalidade, com o seu gênero, com o seu temperamento, com as suas crenças, com as suas convivências. Hoje ninguém está convivendo mais com crenças que é diferente da dele mais. O que está acontecendo na sociedade, no mundo? Muita intolerância religiosa em relacionamentos e amizades. No meio das lideranças, que muitas vezes, por ter o tipo da sua visão, acaba sendo diferente que aquele outro que não concorda, sendo que o próprio Jesus, ele deixou no Sermão da Montanha que todos nós devemos ser pacificadores. Podemos conviver com as indiferenças, podemos somar qualidades e até indiferenças. Vai ter uma hora que a minha esposa, ou eu, ou vice-versa, é mais ativa, é mais de ação e precisa ser mais de ação. Vai ter uma hora que vice-versa, ou eu ou ela, que é mais calmo, vai ter que manter a calma e botar um freio na locomotiva, um sinal vermelho, um sinal amarelo, um sinal verde. Por que não se convive com as diferenças? Por falta de conhecimento. E nas nossas terapias, nós fazemos esse alinhamento. Nós fazemos um mapeamento, achamos aonde que está as raízes mais profundas das diferenças, que muitas vezes pode causar birra, pirraça, contenda, discussões. Rouba-se a parte espiritual, a vontade de um para o outro. Enquanto se acaba a vontade, acaba-se o amor. Enquanto se acaba o amor, perde-se o interesse. E quando perde-se o interesse, acaba virando um enfado. Então eu preciso alinhar
as partes espirituais entre o casal para depois as partes mentais, como pensam cada um, como imagina cada um a questão do outro, como o outro olha, porque muitas vezes eu só enxergo o defeito e as más qualidades, em vez de tentar também entender o que está por trás daqueles defeitos e achar a própria qualidade dentro do próprio defeito, porque a própria luz saiu de dentro das trevas. Noite e dia se alterna, bem e mal se alterna, sol e lua se alterna, quente, frio e assim por diante. A natureza sabe conviver às vezes. E só se torna agressiva, muitas vezes, por necessidade primária. E esses tipos de desavença que acontece no estado mental, ele desce para o emocional e começa a sentir de formas diferentes, se emocionar de formas diferentes, e começa então a descer para o físico. Perde-se a atração, perde-se o sentimento, perde-se a confiança, o estado de crença um para o outro, e perde-se o interesse, o amor, a vontade. E aí então tudo vai virar enfadamento, porque não sabe determinar a complementaridade entre diálogo e a empatia. Tem coisas que eu não gosto de algum parceiro que fazemos relações, mas dentro daquilo que a gente não gosta já pode ser útil uma outra situação, que muitas vezes eu vou precisar também. Como eu acabei de falar, uma delas, às vezes há brigas entre duas pessoas que se relacionam porque uma é mais parada e outra é mais ativa. E daí se pode haver um momento que vai precisar de ter calma em alguma situação ou outra, e o ativo já não vai funcionar mais. Então são duas coisas que deve explorar, não as indiferenças, mas o que está por trás dessas indiferenças, estudar, botar no papel, dialogar e ter sucesso. O próprio veneno da cobra que mata é curado com o próprio veneno da cobra que mata, a Butantan. Por trás de tudo que é ruim, por trás de tudo aquilo que é mal, por trás de tudo aquilo que é áspero, denso, tem um lapidar e um brilho escondido, que muitas vezes não está aparecendo. E muitas vezes as pessoas têm brecado as convivências e feito um estrago cósmico, sideral, simplesmente porque não aceita, muitas vezes, o outro ser totalmente diferente. Então, com o terapeuta e psicanalista Edmilson Souza, nós vamos achar essa incompatibilidade de gênios. Você sabia que tem espírito humano que às vezes pode não bater com outro espírito? Aquele ditado popular, meu santo não bate com o santo de fulano? Isso acontece dentro das igrejas, que não deveria, dentro das religiões, instituições, no meio das famílias, no meio dos trabalhos. Uma briga espiritual interna. Quantas pessoas que parecia que não se dava bem comigo, uma vez que começou a sentar e me descobrir, aprender a conviver, mudaram de ideia e até anunciando para muitas multidões de pessoas, é a pessoa mais incrível do mundo. É o terapeuta e psicanalista Edmilson. As pessoas julgam, as pessoas criticam, as pessoas se fecham, as pessoas se aspram, as pessoas entram em contenda, entram em debate, entram-se em calúnias, mas não preferem vir um diálogo, a pacificar. Aonde tem guerra, tem paz. Não pode ter paz. Onde tem guerra, não pode ter paz. E detalhe, a unidade de espírito é o vínculo da paz.
Com bom que os irmãos vivem unidos em união. Ali existe uma bênção. Então as duas colunas, mesmo que sejam diferentes umas da outra, mas às vezes até gêmeas, cada um tem a sua importância, a sua particularidade e a sua missão nesse universo. E precisamos entender. Hoje as pessoas estão cada um correndo fora da sua real identidade, querem mudar-se na marra, querem obter relacionamento com esses 4 aspectos que formam o ser, o espiritual, o mental, o emocional e até o físico desequilibrado. Às vezes você tem atração física, mas emocionalmente estão feridos. Às vezes tem uma boa emoção, uma relação de alma para alma, físico, com química, mas mentalmente estão uma discórdias de objetivos, identidades, pensamentos diferentes. Muitas vezes está com o pensamento batendo com a emoção, que a emoção com o físico, fisiológico, mas há uma guerra cósmica interna entre espíritos, espiritual. Antes da pessoa, às vezes, sentar e entender, já cria-se uma pirraça, cria-se uma ira, cria-se uma inimizade do nada. Isso acontece dentro de igrejas, de religiões, de instituições, de trabalhos, no meio das famílias, e tem sido um desastre, porque muitas vezes o ego é inflamado e fala muito mais alto, pessoas que muitas vezes até se amam, até se precisam, acaba se dividindo, se distanciando e perdendo inúmeras oportunidades, porque não sabe conviver. Isso, muitos líderes, até de igrejas, de religião, deveriam aprender um pouco mais de psicologia, psicanálise, terapias, porque tem sido um desastre no meio das lideranças. Porque o líder tem um jeito dele, e o jeito dele é único. O outro não pode ser diferente, e às vezes tem que se obrigar a mudar a sua própria natureza, viver uma farsa para agradar um determinado líder, porque tem um título, entre aspas, que é um homem de Deus, e é aquela visão e pronto, acabou. O que é isso que está acontecendo? É por isso que tem esse caos tomando de conta. Uma hipocrisia que precisa de cura, precisa de terapia, precisa de vários campos da psicanálise, que é a única ferramenta do campo das psicologia que aprofunda dentro do ser da pessoa, vasculha lá dentro e traz para fora. Venha com o terapeuta e psicanalista Edmilson Souza, aquele que te ajuda a ter mais qualidade de vida de dentro para fora. No meio dos atendimentos, somos especialistas em atender casais, temos feito casais voltar, que já estavam perdidos, temos vários relatos e testemunhos de casal distante um do outro dentro do próprio lar que foi unido de volta, foi curado, foi sarado, foi aperfeiçoado, entendeu os princípios e os conhecimentos que faz um ter conhecimento mútuo um do outro, aonde que 2 braços cruzados podem se unir, a esquerda e a direita, e acabar com uma briga cósmica e aprender a se conviver, porque quando se amputa um ou outro lado, vai ter percas para todos os lados. Então atendemos junto, eu e minha esposa, que é terapeuta também, psicoterapeuta, e temos tido sucesso. Somos especialistas em reparar e arrumar casais, a menos que realmente não tenha uma possibilidade mesmo de dar certo. E nós não incentivamos a convivência, porque está aí muitos feminicídios, muitas loucuras acontecendo em todos os segmentos religiosos e não religiosos, mortes entre homens, entre mulheres, entre pessoas, por indiferenças, às vezes bobas e banais. E muitas vezes se esconde
Tudo isso debaixo de um tapete, por causa de um título, de uma religião, de um dogma. Vivam uma vida de infelicidade, de farsa, e muitas vezes o fim é um ou outro acabar adoecendo e essas doenças ser mortais e irreparáveis. Então, venha com o terapeuta e psicanalista Edmilson Souza, 41 99550 8125. Podemos ajudar não só a alinhar o seu relacionamento, mas te dotar de conhecimento entre um e o outro, para que ambos possam aprender a conviver e utilizando as indiferenças para ter sucesso, crescer, aperfeiçoar-se e agarrar muito mais objetivos juntos ainda. A união, ela pode ser só por interesse, pode ser passageira, mas a unidade de espírito é muito completa e atinge, às vezes, até a eternidade. Ok? Atendemos online e atendemos presencial. Presencial na nossa Campo Largo, Curitiba, região metropolitana de Curitiba, litoral, e online para o Brasil e ao mundo. Venha com o terapeuta e psicanalista Edmilson Souza. Fazemos o de melhor online e tem dado certo. É só você olhar na nossa bio, no nosso Instagram, e você vai ver gente do norte ao sul do Brasil testemunhando do nosso trabalho.